Olha, fazia tempo que eu não ficava tão animado com uma série igual eu fiquei com Kuron. E é por isso que eu vou te explicar tudo o que ela é, sem te dar spoiler nenhum. Olá, eu sou o Trovó e sim, Kuron é uma série fantástica que eu curti demais. Por isso, antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal que eu sei que você vai curtir demais o conteúdo aqui. Tem vídeo toda semana, é livro, é série, é anime, é filme, tudo a gente opina e a gente vai melhorando junto. Então se inscreve aí, vamos ver a série. Antes da gente começar a falar de Kuron, você precisa entender duas coisas da série. A primeira é: dentro di noi vivono due lupi. Uno è il lupo calmo, gentile, e l'altro è il lupo oscuro, rabbioso, spietato. A segunda é sobre a cidade de Kuron, porque ela sim é a protagonista da história. Sobre os lobos, a simbologia deles na série é muito forte, porque a cidade em si, ela é cercada por uma alcateia de lobos que faz parte não só do folclore, como também da sobrevivência de alguns personagens. Então a série meio que mescla duas coisas que são muito importantes na série: os lobos e essa frase que é bem explícita o que ela quer dizer, né? Que dentro da gente existe dois tipos de pessoas, uma má e outra boa. Mas guarda esse detalhe que eu vou voltar nele já já. Sobre a cidade de Kuron, ela fica localizada entre a Áustria e a Itália, bem na divisa ali, que antes da Primeira Guerra Mundial ela pertencia à Áustria, mas depois da Primeira Guerra ela acabou virando território italiano. Por isso alguns moradores, principalmente os mais velhos, lá são bem ressentidos e bem apegados às histórias antigas daquela região, né? Às tradições antigas. Principalmente porque ela fica ali na divisa entre os dois países, ela vivia na constante pressão de ser invadida, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto que na própria série mostra o quantos bunkers que tem espalhados na região, né? Uma região muito montanhosa, tem bunkers para caso tivesse uma invasão nazista naquele ponto, eles poderem segurar os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Curiosidade, essa cidade realmente existe, você pode ir lá pesquisar por Kuron Venosta. É uma cidade, realmente existe, é a mesma da série. Você põe no Google aí que você vai ver o campanário da série, você vai ver tudo certinho, existe mesmo. Só que você vai me questionar o porquê que eu tô falando esses detalhes de histórias. Eu vou te falar que é realmente importante e você vai entender. Na série a gente vai acompanhar a volta da Anna de volta ao Kuron depois de 17 anos. Só que o detalhe aí não é só a volta da Anna, e sim o sobrenome dela, que é Raina. E eu te contei o passado da cidade, que é pra tudo fazer sentido agora. Porque os Rainas são a família mais importante de Kuron. Na verdade, eles eram a família mais importante de Kuron. Tanto que, na série, eles são donos de um hotel que antigamente servia de moradia, para a rainha da Áustria quando ela ia naquela região. Ela ficava hospedada no hotel. Então tem essa simbologia do hotel ser um castelo que a rainha da Áustria ia pra lá. Só que em Kuron os moradores mudaram de cultura e viraram italianos. E o ressentimento do pessoal com a família Raina é que durante a época que a família era realmente importante, tem uma parte de Kuron, a parte onde está o campanário da igreja, que ela foi inundada. Só ficou o campanário da cidade. E quem mandou inundar, quem foi a família por trás dessa inundação e perder essa parte da cidade, foi os Rainas. Por isso que eles são mais ressentidos ainda com essa família. E é aí que entra a trama toda da história envolvendo o lago. Porque por causa desse rancor todo que vem de gerações com essa família Raina, o lago, as pessoas que ficaram inundadas, que perderam as casas nessa parte inundada, tem tanto ressentimento que o lago ganhou vida própria e produz sombras. O próprio seriado comenta isso, ele produz sombras. E aí que entra a maldição do negócio. O lago só vai sossegar enquanto o último Raina for morto. E agora que faz sentido os negócios dos lobos que eu falei lá no começo. Porque essa frase representa o que o lago faz. O lago cria uma sombra. Ele cria no próprio seriado eles falam que é o doppelganger, que é um sósia da pessoa.
essa pessoa que tem o sósia criado, o sósia vai atrás da pessoa pra matar ela e viver a vida que ele não pôde viver. Porque funciona assim, eu vou explicar pra você. Esses dois lobos que tem dentro da gente, a gente costuma alimentar mais um do que o outro. A gente tem raiva reprimida, a gente tem coisas que a gente deixou de fazer porque não conseguiu ou porque não teve coragem de fazer. E esse ressentimento, o Lago cria uma segunda pessoa idêntica, só que com o desejo de fazer tudo que você ficou ressentido, entendeu? Fazer tudo virar realidade. E para ele fazer isso, ele precisa matar você. Então o Lago vai atrás da pessoa, mata e vive a vida daquela pessoa. Só que tem um detalhe. Tudo isso é em volta da família Raina. Não necessariamente só os Rainas que vão ter o Doppelganger, né? Só vão ter o sósia. Qualquer um pode ter. Só que eles têm que estar envolvidos com a família, entendeu? Ok. Não é explicado na série o porquê que essas criaturas têm que ser ligadas à família, sabe? Tem essa maldição que você vai ver no último episódio que fala dela. E aí fica um pouco mais claro. Eu tô te falando isso porque não vai te impedir nada de assistir a série, não vai te dar spoiler nenhum. Mas a própria série deixa muito vago isso. E eu acho um ponto interessante porque amarra a gente pra continuar vendo o porquê dessas coisas. E é por isso que, julgando pelo final, eu acredito que na segunda temporada a gente vai entender muito bem o que é isso. E o final, meus amigos, explode, cara. Tua cabeça vai... Enfim, eu adorei a série e mesmo que eu tenha me enganado, no outro vídeo eu falei que era uma série de terror, não é. Tá? É uma série de suspense, simplesmente suspense, não tem terror nenhum. O que eu fiquei bem frustrado, porque eu poderia ter assistido à noite, né, sem fazer nada à noite, poderia ter assistido, mas como eu sou cagão, achei que era de terror, não assisti, mas se eu soubesse que era de suspense, se você é cagão igual eu, você pode assistir de noite. Eu dou nota 8,5, porque você tem que ter um pouco de persistência para assistir a série. O caminho começa a ficar bom lá pro quarto episódio, são só 7. O quarto episódio já começa a ficar bom. O primeiro, o segundo, o terceiro episódio é bem maçante. Não é aquela coisa que você desiste de assistir, mas você pega o celular para ver alguma coisa. São capítulos esquecíveis, entendeu? A partir do quarto fica da hora. E eu tenho que te avisar também que talvez você estranhe os atores. Porque eu vou te lembrar mais uma vez que a série é italiana, de produção italiana. O comportamento... a simbologia da série, tudo gira em torno da cultura italiana. E os atores italianos são realmente diferentes de atores americanos, brasileiros, de outras partes do mundo, entendeu? Então não estranhe que eles são um pouco diferentes em mostrar emoções, essas coisas. Se você conhece algum italiano, você vai entender. Eles realmente são desse jeito. Agora comenta aí se você achou bacana essa série, se você já assistiu ou se você ficou animado depois de tudo isso que eu te falei. Então aproveita para dar aquele joinha que eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!